Graça e paz, amados. Bom nós estarmos mais uma vez juntos para adiantarmos um pouco os nossos estudos. Semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, não pudemos apresentar dessa forma a matéria e por isso, inclusive, nós vamos fazer uma repassagem rápida sobre a aula de Êxodo, ok? Antes de entrar em Levíticos, tá bom? Mas antes eu gostaria de citar uma porção da palavra para vocês, que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14. E eu escolhi esse versículo porque ele vai estar muito ligado com o nosso estudo de Levíticos, tá? Vocês logo vão perceber. O texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, essa a verdade tão importante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém pode ver a Deus se não for santificado, se não for separado, se não for autenticado para. Ok? E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso, aliás, muito disso no livro de Levíticos, porque o pensamento central do livro de Levíticos é exatamente esse: sede santos, porque o vosso Deus é santo. E esse é o nosso desafio. Aqui, só para nosso pensamento, santificação, alguns já me ouviram falar a respeito dessa palavra tão importante para a nossa vida cristã, que essa palavra ela acontece em 3 tempos na nossa vida. Ela já aconteceu no passado, isso é obra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos santificou, Ele nos tornou santo. Embora nós não somos santos por natureza, mas Ele nos santificou, Ele nos separou, Ele nos escolheu, Ele nos ungiu para vivermos com Ele. Ele nos consagrou para isso. Então, isso Ele já fez. No dia em que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele pagou pela nossa culpa, o nosso pecado. Então, Ele nos santificou. Isso aconteceu no passado. No futuro, isso ainda vai acontecer quando Jesus finalmente Ele retornar segunda vez, e então nós tivermos os nossos corpos também santificados. Isso tem a ver com a ressurreição e o completar da obra de Jesus nas nossas vidas. Tem um versículo que diz assim: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso porque nós vamos ver agora a terceira parte da santificação, que é o presente. É uma responsabilidade nossa de buscarmos santidade, mas nós nunca alcançaremos o nível suficiente de santidade. Então, naquele dia, quando Jesus voltar, Ele vai completar a obra, ou seja, aquilo que ficou faltando, Ele vai completar para que nós possamos entrar na presença de Deus. Lembrando que na presença de Deus só é possível entrar completamente santo. E então, no presente, que é o terceiro tempo, é o dia a dia, a nossa vida agora, o nosso tempo agora. Isso é nossa responsabilidade. No passado, Jesus fez, no futuro, Jesus fará, mas no presente nós precisamos buscar. Óbvio que ainda é Ele que faz, mas nós precisamos buscar. Isso tem a ver com a renovação da nossa mente, fazer morrer a nossa velha natureza, colocar em nós a realidade da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Isso é santificar-se. Então, posicionalmente, nós já somos santos no passado por causa da obra de Jesus Cristo. No presente, nós precisamos buscar a santificação. No futuro, Jesus vai completar, porque por mais que a gente seja eficiente no buscar a santificação, nunca alcançaremos a perfeição que Deus exige. Então, Jesus vai completar. Ok? Mas a ênfase: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem ser
achado santo, nós não podemos entrar na presença de Deus. E o livro de Levíticos fala muito a respeito disso. Ok? Quero iniciar com uma rápida palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos declarar a nossa dependência do Teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor nos ajude no desenrolar dessa aula, tanto a mim que ministro, como cada um daqueles que ouvem, que eles possam receber poder do Espírito Santo para serem instruídos pela Tua verdade e pela Tua graça. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, nós vamos dar uma olhada no livro de Êxodo. Aula passada a gente não conseguiu passar esse material ilustrativo. Então, o livro de Êxodo, ele compreende essa parte mais à direita aí dessa cronologia que você tem aí embaixo, mais precisamente nessa porção ali onde está escrito servidão de Israel, 430 anos. Então, o livro de Êxodo, ele vai continuar a história desde o ponto onde Gênesis parou. Vamos lembrar que Gênesis vai falar desde a queda, todo o período antes do dilúvio, Torre de Babel, os antepassados de Abraão, e aí então começa a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando finalmente José encontra de novo seu pai e o recebe nas terras do Egito, termina o livro de Gênesis, e então aqui começa o livro de Êxodo. Em poucos versículos, o livro de Êxodo vai passar correndo por praticamente 350, 400 anos da história, onde aqueles 70 familiares de José entram na terra do Egito, eles são acolhidos ali nas melhores terras, são, digamos assim, privilegiados, porque eles são a família do grande José. Vão se passando os anos e as gerações, o povo de Israel deixou de ser apenas uma família de 70 pessoas e agora já são um povo de aproximadamente 2 milhões e 500 pessoas. E o governo de Israel, do Egito, começou a se preocupar com eles, porque eles cresciam, começavam a se tornar fortes, e eles viram isso como sendo um perigo para o Egito e começaram então a persegui-los. E aí inicia a escravidão. Normalmente a gente fala que Israel ficou escravo do Egito por 430 anos. Isso é uma forma resumida de falar. Na verdade, a grande parte desses 430 anos, Israel foi convidado de honra no Egito. Apenas mais tarde, quando houveram reis no Egito que não conheciam mais a história de José, então que eles passaram a perseguir o povo de Israel, ok? E aí então eles levantam um clamor, Deus ouve o clamor, Deus separa Moisés. Então nós temos aí a história toda de Moisés. Pode ficar naquela primeira lá, por favor. Volta, pode voltar. Número 2. Número 2. Então Moisés, ele é levantado como o libertador, primeiro 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Finalmente ele volta, acontece as 10 pragas. Finalmente, na 10ª, a morte do primogênito, tem ali o início de uma das festas mais importantes, e que nós vamos citar de novo agora em Levíticos, a festa da Páscoa, onde acontece a morte dos primogênitos e a libertação daqueles de Israel que ungiram os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro. Eles saem do Egito, tem a passagem do Mar Vermelho, e aí então a caminhada deles no deserto pelos primeiros 2 anos. Na verdade, uma caminhada de pouco tempo, até chegar no Monte Sinai. Ali eles ficaram parados
até concluir o segundo ano no deserto, ok? Esse é o livro de Êxodo. Aí nós temos toda a história de Moisés subindo ao monte, recebendo as leis, os 10 mandamentos e várias outras ordenanças, a orientação de Deus com relação à construção do tabernáculo, e nós falamos um pouquinho a respeito do tabernáculo, que é uma figura de Jesus Cristo. Enfim, então, o livro de Êxodo, ele vai citar os 430 anos no Egito, desde que José recebeu os seus familiares nas terras do Egito, toda a passagem do livramento deles do Egito e os 2 primeiros anos no deserto ao pé do Monte Sinai. Ok? Ali, boa parte do livro de Êxodo, ele vai falar dos mandamentos, vai falar da aliança que Deus faz com o povo de Israel e da construção do tabernáculo. Ok? Um detalhe sobre a construção do tabernáculo que, na verdade, eu não lembro se eu cheguei a falar para vocês, mas é algo que sempre me chama muita atenção. É o fato de que o tabernáculo ele foi construído com material que foi dado de oferta. Então, Moisés pediu ofertas e o povo deu ofertas. E mais interessante lembrar é que antes de eles ofertarem, Deus proveu para eles terem com o que ofertar. Na saída do Egito, Deus ordenou que eles pedissem despojos dos seus vizinhos moradores do Egito, e eles deram despojos, ouro, prata, pedras preciosas, enfim, todo tipo de coisa, né? Tecidos, couros, enfim, vários tipos de materiais e bens que eles puderam levar, eles levaram consigo. Isso nos ensina de que Deus sempre provê antes de nos pedir algo. E Ele sempre provê mais daquilo que Ele nos pede. E para nós fica também uma lição muito interessante de que ou você vai ouvir Deus e vai participar da obra de Deus, fazendo oferta daquilo que Ele mesmo proveu para você, ou você vai acabar dando ofertas para o bezerro de ouro. Na verdade, nós não temos muita escolha. Ou servimos a Deus com os nossos bens, ou nós servimos Mamon com os nossos bens. A escolha está nas mãos de cada um, né? Por isso é tão importante, quando nós falamos, por exemplo, de dízimos e ofertas, não se trata da subsistência da igreja, embora isso também é verdade. Se trata, na verdade, de nós fazermos a escolha, finalmente, quem nós servimos, Deus ou Mamon. Ok? Com relação ao livro de Êxodo, então, só por favor a lâmina 5. Lembrando aí esse mapa, vocês podem então imaginar descreve aí o tempo de Êxodo. Lá na terra de Gozen, no Egito, ali eles viveram 430 anos, entraram como uma família de apenas 70 pessoas, e nesse período todo eles cresceram até serem uma turma de 2,5 milhões de pessoas. Passaram a ser perseguidos, Deus levanta Moisés, eles são libertos, atravessam ali o Mar de Juncos, o Mar Vermelho, e entram no deserto. E eles percorrem até o Monte Sinai, onde eles ficam, aí no Monte Sinai, na ponta de baixo aqui, é onde eles ficam ali por aproximadamente 2 anos. É o período onde eles têm ali, então, as leis, onde acontece a aliança com o Senhor e também a ordem de construção do tabernáculo e a construção do tabernáculo. E também nesse período aí, aos pés do Monte Sinai, vai acontecer o contexto do livro de Levíticos, que nós vamos iniciar a falar agora, ok?
Levíticos. Dois também, por favor. O 2. Isso. Então, olhando aquele mesmo organograma cronológico aqui, essa faixinha amarela bem à direita representa os 40 anos no deserto. E tem, no início dessa faixa amarela, tem uma linha vermelha, que ela simboliza a passagem do Mar Vermelho. E então, os 2 primeiros anos ali dessa faixa amarela são os tempos que eles ficaram no Monte Sinai. Durante esse período, aconteceu a escrita do livro de Levíticos. Um detalhe a respeito do livro de Levíticos é que ele não é um livro histórico. Ele não está contando história, portanto, a gente não precisa falar de a que tempo ele se refere. Nós apenas podemos dizer que esse livro foi escrito nesse período de 2 anos ao pé do Monte Sinai, provavelmente num período de 3 meses aproximadamente, em que Moisés ele precisou apurar, escrever com mais detalhes as leis e complementar com outras leis, aquelas que ele já tinha descrito lá no livro de Êxodo, ok? Quando ele subiu lá no Monte Sinai, recebeu a lei, os mandamentos e as leis. Então agora no livro de Levítico ele vai debulhar isso um pouquinho, ele vai descrever com mais detalhes, ok? Então o livro de Levíticos, ele vai falar de leis, rituais, vai falar de santidade, e ele está sendo escrito num período de aproximadamente 3 meses, dentro desse período final do 1º ano, 2º ano ao pé do Monte Sinai. Ok? O livro de Levíticos, o nome dado a esse livro, o nome que nós usamos, Levíticos, ele vem do grego, que diz exatamente isso, o livro dos Levíticos, Leviticon. Esse é o texto em grego, da tradução Septuaginta. E, embora tenha essa referência, o livro dos Levitas, você vai poder observar que ele fala sobre o ministério dos levitas, mais especificamente do ministério sacerdotal, mas ele não se detém, na verdade, ele pouco fala dos levitas. Na verdade, são leis gerais para o povo todo, mas como os levitas eles estão ali representando como intermediários entre Deus e o povo, então esse livro assim foi chamado. Mas em hebraico, ele é chamado de Vaikra, que significa e chamou. Esses são os primeiros versículos do livro, as primeiras palavras do livro. Então, ali mais uma vez, uma lembrança de que são os 3 meses ao pé do Monte Sinai. O autor desse livro, assim como todos os do Pentateuco, foi Moisés, embora nós devemos lembrar que esses livros de início eles foram escritos em pequenas porções e foram sendo ajuntados, organizados ao longo do tempo, e essa forma como nós temos ele, nós não sabemos exatamente quando que ele acabou sendo ajuntado dessa forma. Mas enfim, os registros originais, eles vieram das mãos de Moisés. Esse livro, ele vai falar sobre esse tema, do qual eu já anunciei aí com a leitura de Hebreus 12, 14. E o tema é a santidade de Deus. O versículo-chave é Levíticos 19, 2, que diz: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E eu gostaria de lembrar um pouquinho essa realidade. Deus é perfeitamente santo. O significado dessa palavra santo significa separado do pecado,
separado para uso exclusivo de Deus, ou no caso de Deus, não é para uso exclusivo de Deus, porque ele é próprio, né? Mas ele declara o fato de que Deus é completamente separado da iniquidade, completamente separado de qualquer origem de pecado ou de qualquer coisa pecaminosa, enfim, ok? Ele é completamente separado. E a Bíblia diz que Deus não é simplesmente santo, mas ele é santo, 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 3 vezes santo, ou seja, perfeitamente santo. Nós vemos descrições dos anjos cantando ao redor do trono, e nós já sabemos que em algum momento nós também estaremos, juntamente com os anjos, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Né? E com isso é uma declaração de que Deus é completa e absolutamente separado do pecado. Ele não pode, ele não tem... Não é que ele não pode. O pecado não subsiste na presença dele. Existe um versículo em Levíticos onde Deus faz uma reprimenda ao povo de Israel, dizendo assim: olha, eu preciso criar um sistema, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu preciso criar um sistema onde eu possa estar representativamente no meio de vocês. Porque eu não posso estar definitivamente ou diretamente na presença de vocês, porque se eu estiver, vocês serão automaticamente eliminados. Essa é a realidade. O nosso pecado não nos permite chegar na presença de Deus. Aquela história de Adão e Eva, que nós vimos lá em Gênesis, aqui ela é reforçada de uma forma tão clara. Olha, é impossível que alguém com pecado possa se aproximar de Deus sem que haja expiação, que é o que nós vamos ver também aqui nesse livro. Então, Deus é completamente santo. E como é que um povo vai poder se relacionar com ele? Como é que alguém, como um ser humano, vai poder entrar na presença dele? E aí então entra o papel da expiação. Um inocente morre e derrama sangue para cobrir o pecado. Isso sinalizando já o que vai acontecer com o Senhor Jesus. E isso foi o que aconteceu também já lá no Jardim do Éden, até porque, se vocês lembram, Adão e Eva estavam cobertos com folhas de figueira. E Deus, quando se encontrou com ele, matou animais, fez roupas de pele e cobriu eles. Na verdade, ali, para que Deus pudesse ter até mesmo aquela conversa inicial de juízo contra Adão e Eva por causa do pecado, já houve a necessidade de um inocente morrer e um sangue ser derramado para que pudesse haver aquele contato. É isso para vocês terem uma noção do que significa ser santo. Então, Deus é completamente santo. E então, todo o livro de Levíticos, ele vai procurar trazer uma orientação de como alguém pode buscar santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. De que forma nós podemos alcançar isso? Então, todos esses rituais de ofertas, de sacrifício, toda essa, na verdade, simbologia apontando para aquilo que Jesus iria fazer anos mais adiante, estão dizendo assim: não é possível que o homem pecador chegue à presença de Deus, a não ser que haja derramamento de sangue. E mesmo assim, então, Deus querendo habitar no meio daquele povo, e o tabernáculo representa exatamente isso, a presença de Deus no meio do povo, de forma figurada. Mesmo sendo figurada, havia todo um ritual necessário para que o sacerdote, uma vez por ano, pudesse entrar lá no Santo dos Santos, onde representava a presença de Deus. Ok? Então, isso para a gente pensar um pouco sobre... Esse é o tema do livro de Levíticos, onde vai apontar Deus como um ser plenamente santo, nós, um ser totalmente pecaminoso, e como é que esse ser pecaminoso pode entrar na presença de um Deus vivo e santo. Ok?
Uma outra coisa que a gente pode falar a respeito do livro de Levítico é que ele sempre foi considerado pelo povo judeu, bem provavelmente, o principal livro da Bíblia toda. O principal livro do Pentateuco. Alguns historiadores, eles afirmam que o povo de Israel, na sua forma de conduzir a sua religiosidade, eles faziam questão de que um filho judeu, um filho israelita, ele precisasse decorar o livro de Levíticos até o 6º ano de idade. Então, até o 6º ano de idade, uma criança de 6 anos já teria decorado pelo menos grandes porções do livro de Levíticos. E até chegar aos 12 anos, ele deveria decorar textos de todos os livros do Pentateuco. Mas o livro de Levíticos, ele era o principal. E, na verdade, se você considerar esse tema, nós entendemos por quê. O pecado do homem perante a santidade de Deus gera algumas necessidades. A primeira delas é a necessidade de sacrifício. Como nós já mencionamos, no próprio Jardim do Éden, quando Deus começa a procurar ali Adão e de repente ele vai ter aquela conversa inicial para dizer o que vai acontecer por causa do pecado. Essa conversa não acontece sem que primeiro Deus já derramasse sangue de um animal inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva, ok? Então, essa premissa nós precisamos sempre lembrar e ela vai estar sendo demonstrada na palavra de Deus em todo momento. É impossível um ser humano, pecador, entrar na presença de Deus sem a expiação dos seus pecados, sem que esse pecado seja pago por um sangue que foi derramado. No caso do Velho Testamento, todos esses sacrifícios, esses animais, nós vamos ver um pouquinho desses sacrifícios, eles, na verdade, eles não apagavam o pecado, eles apenas cobriam provisoriamente, até que o verdadeiro pagamento acontecesse com o sangue perfeito do Cordeiro perfeito, para um pagamento perfeito da nossa culpa, ok? Mas isso sempre vai acontecer, então é necessário que haja sacrifícios. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver isso repetidas vezes. Também nós vamos precisar de mediadores. A ideia de mediadores também é uma ideia muito presente no Velho Testamento, figurada pela tribo de Levi, que faziam o serviço sacerdotal, e dentro da tribo de Levi, especificamente, a linhagem de Arão com o sacerdócio. Então, a tribo de Levi faziam os serviços no templo. Da tribo de Levi, Arão era levita. Arão e seus filhos e toda a sua descendência, somente a eles foi dado o exercício do ministério sacerdotal. E eles é que faziam essa representação. Eles carregavam na sua vestimenta uma couraça com 12 pedras, representando as 12 tribos. Também nos umbrais, eles tinham 2 pedras de ônix, de um lado escritos 6 nomes de 6 tribos, e no outro lado mais 6 nomes de outras 6 tribos, representando exatamente isso. Quando ele chegava diante de Deus, ele fazia essa representação do povo diante de Deus. E quando ele ouvia Deus, então ele voltava e ele representava a voz de Deus para o povo. Aliás, isso já foi configurado logo no início, lá nesse 2º ano no deserto, ao pé do Monte Sinai. Eu mencionei isso para vocês, se vocês lembrarem. O monte, ele tremia, havia saraivada de fogo, havia densas nuvens, havia raios, relâmpagos, trovões, havia, enfim, o sonido do chofar. É uma visão tenebrosa. E Deus estava ali querendo falar com o seu povo.
Mas o povo, olhando aquelas coisas, eles disseram, nós não vamos. Então eles disseram para Moisés, Moisés, faz o seguinte, você vai e fala com Deus. E depois você volta e diz para nós o que Deus disse. Né? Basicamente essa é a ideia do intermediário do ministério sacerdotal, né? O intermédio do ministério sacerdotal. Era isso que acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote, ele ficava uma semana de jejuns e preparações e orações, vigílias, fazendo todo um ritual de preparação. Então, no dia certo da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, e tudo isso com aqueles detalhes que talvez você já ouviu. Por exemplo, as vestes sacerdotais tinham sinetas na parte de baixo daquela vestimenta toda. Né? E isso era para que, enquanto que o sumo sacerdote entrasse e atravessasse o véu, quem ficasse para o lado de fora, ele podia ouvir os sininhos e sabia que o sacerdote ainda estava vivo. Se de repente não tinha mais barulho nenhum, eles podiam puxar a corda, porque também tinha uma corda que era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote e ficava para o outro lado da cortina. E se esse sumo sacerdote fosse achado em pecado, ele morreria na presença de Deus, e então as pessoas podiam puxar pela corda e ia sair só o cadáver. Era assim que acontecia. Então imagine o volume do temor que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, representando todo o povo. E então ali ele oferecia os sacrifícios, aspergia o sangue nas pontas das asas ali dos querubins e apresentava no altar de incenso ali o sangue também dos animais que foram sacrificados, e então fazia a expiação pelo pecado do povo. Ok? Então essa ideia de mediadores vai estar representada ali do capítulo 8 até o capítulo 10, e na verdade também uma figura. Ninguém de nós pode chegar até a presença de Deus diretamente. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele é o único caminho que nos leva até a presença de Deus Pai. Ele é o único intercessor, o verdadeiro sumo sacerdote que nos leva até a presença do Pai. Aliás, aquele que abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar a qualquer momento e desfrutar a presença do Pai o tempo que desejarmos. Amém? Ok. Essa condição do pecado do homem em contraste com a santidade de Deus também ele trouxe a necessidade de a ideia da separação, que é a ideia da santidade. Tá? Dentro do livro de Levíticos vão existir inúmeras leis que elas são figurativas. Elas vão estar, de alguma forma, mostrando que existe separação entre coisas puras e coisas impuras. Até mesmo na alimentação. Por exemplo, no livro de Levíticos, nós vamos ver, entre vários tipos de leis que foram colocados ali, leis a respeito da alimentação. Esse tipo de animal você pode comer, aquele tipo de animal você não pode comer. Ok? Obviamente que esse tipo de orientação também tinha uma intenção a respeito de saúde. Por exemplo, se vocês imaginarem no deserto fazer uma criação de porco, a facilidade que pode acontecer de uma infecção com esquistossomose ou outras enfermidades e o povo ficar doente. Então, a mesma lei servia como proteção de saúde para o povo, mas também para o povo ir se acostumando com uma ideia de que existem coisas separadas e outras que são relacionadas à pecaminosidade, à contaminação. Então, essa ideia de contaminado e separado foi sendo criado por várias coisas. Até mesmo, por exemplo, se alguém tocasse o corpo de um
defunto, de um animal morto ou uma pessoa morta, ele precisava ser considerado imundo por um determinado tempo e depois ele ia ser santificado de volta, ou voltando ao estado de separado, de puro, né? Então essa ideia de puro e impuro, por várias circunstâncias até da vida, do cotidiano deles, era incutido na cabeça deles, todas de forma didática, para mostrar que Deus queria que o seu povo, escolhido para ser o seu povo, ele sendo o seu Deus, eles deveriam viver de uma forma diferente, separada das contaminações do mundo. Tá? Isso vai estar bastante exemplificado nessas leis, do capítulo 11 até o capítulo 15. Aqui eu queria dizer um detalhe interessante. Dentro dessas leis, há muitas leis que são realmente interessantes. Por exemplo, há um cuidado com relação à higiene, saúde pública ou sanidade pública. Existem regras que Moisés estabeleceu ali no livro de Levíticos a respeito de procedimentos para se manter a saúde. E a coisa mais interessante é que, ao redor do mundo, nos dias de hoje, quando se fala de saúde pública, vários desses princípios que estão escritos em Levíticos são o fundamento básico de todas as leis de saúde pública ao redor do mundo inteiro. Se você imaginar, isso era bastante necessário. Nós estamos falando de um acampamento no deserto com 2 milhões de pessoas. Alguns chegam a afirmar que eram até 3 milhões. Eu prefiro ficar no meio aí. Digamos, 2 milhões já é um número bastante grande, né? Toda a cidade de Curitiba, por exemplo. Acampada no deserto, ok? Sem questão de princípios básicos de saúde. Não tinha banheiro público, não tinha água, não tinha, enfim, as coisas básicas, né? Quem já acompanhou ou liderou um retiro de jovens, por exemplo, ou de adolescentes, você vai para um determinado lugar aí, você tem um grupo de talvez 30, 40, 50 jovens ou adolescentes, isso já dá um trabalho, não dá? Agora imagine no deserto, sem ter a infraestrutura básica, 2 milhões de pessoas acampadas aí. Então precisa de regras muito bem estabelecidas para que a saúde seja preservada. E esses princípios que estão escritos em Levíticos, estou repetindo aqui, eles são a base de todas as leis, as regras de saúde pública ao redor do mundo inteiro. Outro detalhe, dentro desses detalhes aí tem, por exemplo, questões a respeito da menstruação da mulher, cuidados que deveria haver para que ela mesmo não viesse a se contaminar com alguma enfermidade ou proliferar alguma contaminação de enfermidades. Então, toda vez que acontecia, ela também era considerada impura por um determinado período, onde ela precisava ficar isolada, e depois de passado um tempo, então ela podia voltar de novo ao convívio normal. Então, todo esse dia a dia, lidando com essas coisas puras e impuras, trazia na mentalidade do povo esse conceito de coisas espirituais que eram puras e outras que eram impuras. E Deus não se relaciona com as coisas impuras. Também foi mostrado a necessidade de um dia de expiação, ou seja, já falamos sobre isso, não vamos repetir muito, mas era necessário que houvesse a manifestação de uma expiação. Então isso acontecia a cada ano, numa festa específica, onde o sacerdote tinha todo aquele processo que eu já falei rapidamente um pouco,
e então ele se apresentava diante de Deus com aquelas 12 pedras no peito, o nome das tribos nos ombros. Ele se apresentava diante de Deus com os sacrifícios, e aí então ele fazia a expiação. Apresentava a Deus todo o povo e o seu pecado, apresentava o sangue do animal que foi imolado ali para fazer essa expiação, e ele trazia depois de volta, se ele saísse vivo dali, né, era a representação de que Deus havia aceitado a expiação e o povo estava em paz com Deus. Essa repetição dessa festa ao longo de centenas de anos mostra essa necessidade. Hoje ela foi, de uma forma cabal, realizada pela pessoa de Jesus Cristo, e esse sacrifício não precisa mais ser repetido. A expiação foi feita plenamente, completamente, na pessoa dele. Também foi mostrado a necessidade de um viver santo. De certa forma, eu já falei sobre isso, né? Com essa diferenciação entre o puro e o impuro. A cabeça do povo israelita aqui estava sendo formatada nesse conceito. Deus quer se relacionar com um povo santo. Esse é o tema do livro. Sejam santos, como eu sou santo. Para o povo judeu, a santidade aqui estava muito relacionada ao cumprimento dessas regras, ao cumprimento da lei e esses rituais todos. Eles não tinham ainda o entendimento do significado deles e de que eles estavam apontando para uma coisa futura que se concluiu na pessoa de Jesus Cristo. Mas esse conceito já estava sendo formado na mente do povo e inculcado neles dia a dia, momento a momento, de cerimonial em cerimonial. Esse conceito estava ali presente. Outra coisa que acontece no livro de Levíticos, no capítulo 26, é a apresentação de bênçãos e maldição. Aí no capítulo 26 nós temos uma lista de coisas que se você fizer, você vai ser abençoado, e vai ser abençoado dessa forma. Então tem toda uma listagem de bênçãos. E se você não cumprir, aí tem outra listagem, uma listagem de maldição. Aqui também cabe uma explicação muito interessante. Essa ideia de bênção e maldição é um mecanismo que Deus viu ser necessário para induzir o povo a escolher o certo. Pelo temor da maldição, as pessoas seriam levadas a pensar assim, é melhor eu fazer, é melhor eu obedecer, é melhor eu me santificar, porque senão eu vou colher esses frutos ruins aqui, ok? Só que a ideia da maldição não é uma ideia de que Deus vai castigar se você não obedecer. Ao contrário. Na verdade, toda a humanidade já está mergulhada em maldição. E Deus, pela sua bondade, mesmo que nós já estejamos mergulhados na maldição, Ele nos dá um guarda-chuva, um balão onde nós podemos entrar dentro e escapar da maldição e colher bênçãos. Só que nós temos que sair da área de atuação da maldição e entrar na área de atuação da bênção, que é a obediência. Obediência a todos esses princípios, né? Então, na verdade, amaldiçoado nós já estamos. Desde que Adão pecou, desde que cada um de nós pecamos, nós já estamos debaixo da maldição. Mas Deus, por graça e misericórdia, Ele diz, eu vou fazer um guarda-chuva e se você for obediente, você escapa da maldição. E aqui você recebe bênção. Isso é bom a gente lembrar, porque às vezes a gente tem uma ideia de que Deus está ali com um chicote pronto para chicotear qualquer um que olhar um pouquinho para o lado. Não é essa a ideia. Na verdade, aqui nós temos esse guarda-chuva de bênção. Nós já estávamos naturalmente debaixo da maldição.
Essa é a realidade. Morte, maldição, todo tipo de mal, nós já estamos debaixo dele, desde que aconteceu o pecado na humanidade. Mas então aqui agora ele diz, se vocês obedecerem esses princípios, vocês vão encontrar um guarda-chuva no qual aqui vocês vão encontrar bênção. E é interessante alguns detalhes a respeito disso, né? Deus diz que Deus visita a iniquidade do homem até a 3ª e 4ª geração. Mas a benignidade de Deus até a 1000ª. E aí a gente faz um comparativo. Deus, ele exerce juízo porque precisa exercer, por causa da sua santidade, da sua justiça. Mas ele se limita até a 3ª e 4ª geração, mas ele prolifera a bênção até a 1000ª. Mostrando que ele realmente é um Deus de graça e misericórdia. E o capítulo 27, terminando com oferta de dedicação. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa figura, se puder colocar de novo ainda no 4. Essa figura aí com os sacerdotes se preparando para imolar um novilho. Primeiro um comentáriozinho aí, né? O coitado do novilho tá tão magrinho que as costelas dele estão aparecendo. Mas essa figura representa o exercício contínuo do ministério dos sacerdotes. Todos os dias, uma vez pela manhã e uma vez à noite, eles tinham que sacrificar pelo povo todo. Um dia do ano era o sacrifício específico onde o sangue desse animal ia ser levado lá diante do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Sem contar as dezenas, centenas, talvez milhares de vezes que os homens, as pessoas, as famílias, traziam as suas próprias ofertas e eles iam ser sacrificados ali. Então, você pode imaginar que esse lugar aí, tão bonito, né, nas figuras do tabernáculo, na verdade ele funcionava quase como um abatedouro. Havia sacrifícios contínuos, havia derramamento de sangue contínuo ali nesse lugar. E os sacerdotes, eles tinham essa tarefa de degolar o animal do sacrifício. Então, nós vamos olhar aqui alguns detalhes a respeito de alguns tipos de sacrifício, mas aqui eu quero que você pense, olhando para essa figura, na verdade, esse é o ministério do sacerdote, ajudar a morrer. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Toda tenta imaginar quantos animais eram sacrificados por dia no tabernáculo. Eram muitos, eram constantes, todos os dias, e todos os dias de novo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso era a realidade ali. Então, um lugar com certeza de morte e que representa muito bem o resultado do pecado do ser humano. Amados, isso precisava ser... A gente olha de uma maneira tão romântica a ideia do sacerdote, a gente olha de uma maneira tão romântica a ideia do tabernáculo, mas ali acontecia mortes continuamente, que representavam exatamente esse, o resultado do pecado. E quando eu falo que o sacerdote ele era aquele que matava, ajudava a morrer, num certo sentido, é isso também o exercício do obreiro, do ministro da palavra nos dias de hoje. Sabe o que nós, como obreiros, precisamos fazer? Ajudar a morrer. Ou seja, a Bíblia diz assim, que nós devemos fazer morrer a velha natureza e nos vivificar, nos revestir da nova vida em Cristo Jesus. Né? Nós devemos morrer para o pecado, morrer para a velha vida e viver essa nova vida que nascemos em Cristo Jesus, né? Na qual nascemos em Cristo Jesus.
E o sacerdote, na verdade, deve fazer isso na prática. Ou seja, quando uma pessoa, um membro da igreja, chega para o pastor e ele começa a reclamar: ah, pastor, eu estou com raiva do meu irmão porque ele fez isso, ele falou aquilo, ele falou aquilo outro. Qual é o papel do pastor? O pastor tem que dizer para ele: meu irmão, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a deixar essas coisas de lado, você tem que aprender a se humilhar diante de outro. Isso significa o quê? Fazer morrer a velha natureza. Então, um pastor, um obreiro, um missionário, qualquer um que serve, que discipula outro, na verdade, ele está fazendo exatamente isso aí, ajudando a pessoa a morrer. Se nós fizéssemos diferente, chega alguém reclamando e em vez de eu ajudar ele a morrer, eu começar a dizer assim: verdade, você tem razão, o outro irmão lá é um chato. E o que acontece? Você está ajudando a velha vida a continuar viva. E a nova vida de Cristo Jesus, não. Exatamente o contrário. Então, eu gostaria de lembrar aqui, os pastores, os que estão voltados a alguma ação missionária, líderes da igreja, o papel de vocês é esse aí, ó, ajudar as pessoas a morrer. Ok? Antes de falarmos sobre os tipos de oferta, eu queria só mencionar rapidamente para vocês essa questão dos tipos de leis que estão aí presentes no livro de Levíticos. São vários tipos de leis, regras relacionadas a convívio em sociedade. O que você deve fazer quando alguém pedir emprestado alguma coisa para você? O que deve acontecer se fulano pediu um boi emprestado e esse boi morreu? O que ele deve fazer? Então, na verdade, várias leis a respeito de relacionamento comunitário estão presentes. Várias leis a respeito de saúde, como nós já mencionamos alguns aqui, né? Não coma isso, não coma aquilo, não toque aquele outro. Mulher no tempo de menstruação fica separada, quem tocou um morto fica separado, e enfim, todos esses tipos de coisas estão aí presentes. Tá? Também regras com relação, coisa interessante, já no livro de Levíticos aqui, também alguma coisa já em Êxodo, alguma descrição a respeito de como o povo deve se comportar com um rei. Agora é interessante notar isso. A gente sempre diz assim que o povo de Israel, até que foi ungido Saul como rei, Deus era o rei do povo. Eles eram o povo teocrata. E quando eles recusaram Samuel, eles não recusaram Samuel, mas recusaram a Deus. E então veio Saul, e depois de Saul, então Davi, e assim por diante, aí tiveram reis, né? Só que Deus, na sua onisciência, já sabia de que isso ia acontecer, e então, com a presença de Moisés ainda, já foi escrito nos livros de Êxodo e de Levíticos regras a respeito de relacionamento do povo para com um rei, embora por muitos anos ainda não haveria rei sobre Israel. É muito interessante a gente observar isso. Então, vários tipos de leis em vários sentidos estão sendo colocados aí. Tem uma lei que eu gostaria de fazer uma menção em particular, porque geralmente é muito mal entendida, é conhecida de todo mundo, mas mal entendida. Você conhece aquele ditado que diz assim, olho por olho e dente por dente? Citado inclusive por Jesus no Novo Testamento. Então, essa lei, ela está descrita no livro de Levíticos. Olho por olho e dente por dente. E as pessoas normalmente têm um entendimento muito errado a respeito disso. Significa que as pessoas entendem assim, que
Se alguém me furar um olho, então eu tenho o direito de ir lá e furar o olho do outro. Ou que eu deva ir lá e furar o olho do outro. Se alguém me arrancar um dente, então eu tenho o direito ou eu devo ir lá e arrancar o dente do outro. Essa é a interpretação normal que as pessoas fazem. Porém, a interpretação verdadeira é outra. Deus conhece a natureza do ser humano e ele sabe que o ser humano não tem senso de justiça o suficiente para fazer uma vingança justa. Então, o que Deus está estabelecendo é um limite para a vingança. Ele não está dizendo, olha, se alguém furou um olho seu, vai lá e fura o olho dele também. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que a tua vingança, pelo menos, tenha o mesmo tamanho da ofensa que você teve. Por quê? Você sabe muito bem, a nossa natureza é diferente. Se alguém me furar um olho, o desejo do meu coração é furar os dois dele e ainda dos filhos dele, dos netos dele e quantos for possível, não é verdade? Se alguém me arrancar um dente, a minha ira injusta vai querer arrancar a dentadura inteira do outro lá e dos filhos dos filhos e assim por diante. Essa é a realidade. Então, na verdade, essa lei é uma lei que limita o tamanho da nossa vingança para que ela não se exceda. Ok? Enfim, todas essas leis muito interessantes. Vale a pena meditar sobre cada uma delas, tentar entender o significado, especialmente olhando esse aspecto que Deus já está ensinando, a separação entre coisas puras e coisas impuras. Aliás, quero só fazer uma citação para mostrar que isso é meramente didático. Por exemplo, alimentos. Existem algumas coisas impuras, existem algumas puras. Mas, na verdade, não é essa a questão. Deus está ensinando o povo. Tanto é que Pedro, quando Deus queria que ele fosse fazer um trabalho entre os gentios, ele não queria entrar na casa de um gentil, e então ele ficou ali, eu não vou na casa do gentil. Então Deus preparou ele com uma visão. E de uma visão de um lençol, onde tinha um monte de animais considerados impuros. E a voz de Deus que dizia, mata e come. Então, o que essa situação mostra? Que, na verdade, durante todo esse tempo do passado, onde Deus disse, isso aqui é impuro, isso aqui é puro, na verdade não é porque eram impuros. Deus estava usando isso como instrução do povo a respeito de separação entre puro e impuro. Tá? E no momento que Deus necessitou mostrar para Pedro de que, na verdade, Deus é que define o que é puro e o que é impuro, ele ordenou Pedro que, no sonho, né, na visão, matasse e comesse animais que ele tinha considerado impuros. Ok, vamos olhar um pouco essa lista de tipos de sacrifício. Basicamente, 5 tipos de sacrifício. Tá? O primeiro deles é holocausto. Ele está descrito lá no capítulo 1, do versículo 6, e também do versículo 8 até 13. O animal que deveria ser oferecido era um gado, novilho, cordeiro, novilho ou cordeiro, e talvez pomba ou uma rolinha, conforme a posse que a pessoa tinha. Então, uma pessoa mais pobre não tinha condição de oferecer um novilho, então aí ia baixando, né? Ou apresentava um novilho, ou então um cordeiro. Se não tinha posses, podia apresentar um pombo ou uma rolinha. Porém, tinha que ser sem defeito. Essa oferta era voluntária, ou seja, não era obrigatória, e ela significava a propiciação pelo pecado, rendição daquela pessoa, a sua devoção, o seu compromisso a Deus. Ok? Eram ofertas voluntárias.
Cada pessoa podia apresentar a Deus nos momentos em que ele vinha até o santo lugar, né, a presença, o tabernáculo, oferecer ali os seus sacrifícios. Então, a Bíblia diz que todo homem ele deveria comparecer pelo menos 3 vezes diante do sacerdote para oferecer os seus sacrifícios. Depois, mais tarde, esse número foi reduzido por, talvez, as dificuldades de espaço para 2 vezes. Então, nos tempos lá em que Salomão, depois de Salomão, onde o reino foi dividido, nesse período já eram 2 vezes que era exigido de cada cidadão em qualquer lugar do território, tinha que comparecer até Jerusalém. Depois nós temos a oferta de manjares. A oferta de manjares era um punhado de farinha ou pão, ou tanto o pão ou grãos, não levedados, misturados com azeite, ou então uma porção de incenso. Isso também era uma oferta voluntária e ela representava gratidão pelas primícias. Nós vamos olhar um pouquinho depois nas festas. Havia 2 momentos onde isso podia acontecer. Havia 2 momentos de primícias. Num período onde se iniciava um tipo de colheita e um pouquinho mais adiante quando se iniciava o período de outro tipo de colheita, o trigo, mais especificamente. Em cada uma dessas colheitas podia acontecer essa oferta de manjares. De novo, era uma oferta voluntária, cujo significado era a gratidão pela colheita. Depois nós tínhamos a oferta da comunhão, ou também chamada oferta pacífica. Está lá em Levíticos capítulo 3, versículo 7 e também 11 até 36. Também era a oferta de qualquer animal, sem defeito, conforme as posses. Qualquer animal sem defeito, porém macho. Você vai ver a diferença aí, a oferta pelo pecado, que podia ser macho ou fêmea, né? Mas aqui, nas duas, do holocausto e da comunhão, tinha que ser macho. Qualquer animal sem defeito, conforme as posses. O objetivo também era de gratidão por uma bênção específica, ou também quando uma pessoa queria fazer um ritual de um voto a Deus, ele queria fazer uma aliança específica dele com Deus, então havia esse ritual de um voto, uma consagração, então ele oferecia essa oferta. E também oferta de gratidão geral, como nação, como povo, os governantes, os príncipes, eles também faziam isso de forma da congregação toda, do povo todo. Depois nós temos a oferta do pecado, pelo pecado. Esse podia ser animal macho ou fêmea, porém também sem defeito, e variava conforme o cargo ou posse do ofertante. Aqui esse tipo de oferta era uma oferta obrigatória. Essa deveria acontecer. É a oferta onde cada ser, cada indivíduo, ele vai reconhecer o seu pecado. E também coletivo. Por exemplo, vou citar uma situação histórica quando, num certo momento, enquanto o rei Davi governava, começou a morrer muitas pessoas em Israel por uma peste. E então, Davi vai na busca a Deus, perguntando por que está acontecendo isso. E então Deus responde a ele, dizendo assim, olha, isso é por causa de Saul, que reinou antes de Davi, e porque ele quebrou uma aliança, aquela aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, muitos anos antes de Saul,
Josué tinha feito essa aliança com os gibeonitas, e então esses gibeonitas eram um dos povos que deveriam ter sido eliminados de Canaã, mas por causa dessa aliança não foram eliminados. Lembra que nós conversamos sobre isso quando nós falamos a respeito da contaminação do povo de Israel com os deuses de Canaã? Vocês estão recordados? Deus havia mandado matar todos os povos de Canaã. Mas logo de começo, o próprio Josué já falhou com isso. Porque vieram os gibeonitas, fizeram aquela enganação toda. Josué não consultou a Deus e fez aliança com os gibeonitas. Então, os gibeonitas, eles viviam junto com o povo de Israel durante toda a história. Lá na frente, Saul resolveu matar os gibeonitas. Fez guerra contra eles e matou muitos deles. E por causa disso, Deus lançou uma maldição sobre o povo de Israel, porque uma aliança foi quebrada. Aliás, quando a gente estuda a respeito de aliança, normalmente a gente lembra desse histórico, porque é uma coisa muito interessante. Josué, há muitos anos atrás, fez aliança com os gibeonitas. Embora Deus não quisesse essa aliança, mas essa aliança foi feita. Então, uma vez feita, Deus diz, vocês precisam honrar essa aliança. Lá na frente, Saul quebra essa aliança, mas a maldição cai nas mãos de Davi e o povo começa a morrer. E então, quando Davi consulta Deus e Deus diz, olha, isso é por causa de que Saul quebra a aliança, o que Davi faz? Ele começa a sacrificar animais. Ele faz um sacrifício desse, pelo pecado. Pelo pecado de quem? Pelo pecado de Saul. Vocês entenderam isso? Então, esse tipo de sacrifício era feito individualmente, mas também era feito coletivamente. No caso aqui, Davi estava oferecendo esse sacrifício por causa do pecado de Saul, que estava prejudicando a nação toda. Ok? Então, o tipo de animal também ia variar conforme, então, o cargo ou a posse do ofertante. Então, se era um rei, provavelmente ele ia oferecer um animal, ou 2, ou 10, ou muitos outros animais, né? Se fosse um pai de família, ele ia ofertar talvez um cordeiro e assim por diante, conforme o seu grau de cargo e também as suas posses financeiras. Um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção é que essa oferta era obrigatória pelo pecado cometido involuntariamente. Ou quando alguém ficou impuro para se tornar limpo. Então, alguém tocou o corpo de uma pessoa morta ou de um animal morto. Então, ele devia ficar um período, 7 dias ou tantos dias, ele tinha que ficar separado. E quando ele fosse voltar à comunhão, então ele tinha que oferecer um sacrifício desse. Aí, então, ele voltava à comunhão. Ok? Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra involuntariamente. Ok? E a quinta oferta é a oferta pela culpa. Esse era oferecido por um cordeiro sem defeito. Essa é aquela oferta em que o sacerdote pegava 2 cordeiros, ou às vezes um cordeiro e uma cabra, um cabrito, e ele impunha as mãos sobre os 2, um era degolado, o sangue dele era colocado sobre a costa do outro, e o outro era solto no campo, para representar que um viveu por causa do sangue do outro. E isso configurava o que estava acontecendo nós. O sangue de um inocente colocado sobre nós nos dava liberdade para viver. Era uma oferta obrigatória, que alguém que privou outro de um direito ou então profanou algo santo, ele deveria estar oferecendo isso.
também uma oferta obrigatória, e também é chamado de pecado involuntário. Um detalhe interessante que eu pedi para vocês pensarem nessa palavra involuntário. Todas essas ofertas aqui, relacionadas a pecado ou culpa, eles estão descritos no livro de Levíticos como compensadores de pecados involuntários. Mas o livro de Levíticos não fala nenhuma vez de algum pecado voluntário, de algum pecado que foi feito totalmente consciente, totalmente pensado, desejado, escolhido, proposital. O livro de Levíticos não apresenta nenhum pecado específico para essa situação. A gente só vai ter uma compreensão de que esse pecado também foi coberto somente na pessoa de Jesus Cristo, cujo perdão é completo e pleno. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Então, quando você vai ter um conceito de iniquidade, você vai entender pecados que não são involuntários, mas são racionais, são premeditados. Ok? E o sangue de Jesus é o único que pode nos livrar disso. Então, essas são as principais ofertas. E vamos passar um pouquinho rapidamente pelas festas. As festas de Israel. Se vocês lembraram do livro de Êxodo, o livro de Êxodo vai mencionar 3 grandes festas. No livro de Levíticos, algumas dessas festas elas são quebradas em outras, feitas no mesmo período ou sequencialmente. Então elas foram ampliadas e chegou-se então ao número de 7. E aqui nós na verdade temos 8, porque nós queremos só mencionar como história a última festa que foi gerada entre o povo de Israel, mas é muito tempo depois, lá nos dias de Ester, ok? Mas vamos começar aqui então. Páscoa, citada em Êxodo capítulo 12 e Levíticos capítulo 23, era festejada no mês de Nisan, ou seja, entre março e abril, e comemorava a libertação do povo de Israel ali do Egito. Né? Quando nós estudamos Êxodo, nós fizemos uma comparação entre a ideia que nós temos de Páscoa para os judeus e para o povo cristão. Então nós fizemos algumas comparações aí, se vocês olharem o seu material, vocês vão poder lembrar. Então, é uma festa que se iniciou naquela noite, quando o anjo do Senhor passou ali matando todos os primogênitos. E então, para que esse anjo não visitasse aquela casa e o primogênito ali morresse, então eles tinham que imolar um carneiro, pintar com o sangue os umbrais da porta e comer isso com pães asmos e ervas amargas durante a noite, uma noite de vigília, e no dia seguinte eles finalmente estavam livres do Egito, ok? E todo ano isso era festejado. Eu comentei na aula anterior de que por um período essa festa da Páscoa não foi festejada por causa do desvio. Houve no tempo dos reis, houve um tempo onde houve uma sequência de reis que negligenciaram a religiosidade de Israel e por alguns períodos, o povo de Israel deixou de seguir a religiosidade e de seguir essas festas. Há alguns, inclusive, que dizem que os 70 anos do cativeiro são comparados ao mesmo período em que alguém tentou fazer a conta e coincidiu, os anos em que não houve a celebração da festa da Páscoa teriam sido os mesmos números de anos que Israel ficou preso no cativeiro. O Judá ficou preso no cativeiro.
Eu nunca fiz essa conta, não sei se é certo, mas eu ouvi isso, estou passando para vocês, acham uma coisa interessante, se é ou não. Mas, enfim, isso foi uma verdade. A Páscoa deixou de ser festejada em alguns períodos e depois retomada de novo e assim por diante. Depois nós temos a festa dos pães asmos, que acontecem, já é uma subdivisão, é uma sequência, na verdade, é uma festa conjunta, e tem a ver com o cozimento de pães asmos, falando da pressa com que Israel tinha que sair do Egito. Tem a ver com a mesma libertação do Egito, é o mesmo período, março e abril, né? Mês de Nisan. E inclui o dia das primícias pela colheita da cevada. Então, coincide exatamente o tempo do início da colheita da cevada, e então eles juntaram essas duas festas, então acontece ela junta Páscoa e já a festa dos pães asmos. Depois nós temos a festa das semanas, que é a festa das colheitas. Ela pode acontecer em 2 momentos, como eu havia falado para vocês. Maio, junho, dia 6, são 7 semanas depois da Páscoa. Comemora a entrega, fazendo confusão, mais para adiante ainda. A festa das semanas, ela é feita no mês de Sivan, que é maio e junho, ou 7 semanas depois da Páscoa, e ali se comemora aquele momento onde Moisés subiu no monte e recebeu as leis. Então, essa festa das semanas, é a festa da celebração da entrega da lei ao povo. Depois nós temos a festa das trombetas. Essa festa era no mês de Tisri, que é setembro e outubro, um dia onde se comemorava o início do ano cívico de Israel. Então, os sacerdotes, eles tocavam o shofar, e todo o povo celebrava. Então, nesse momento, é como mais ou menos o que acontece hoje com a nossa virada de ano, né, onde a gente fica esperando aí a hora zero e começa aquele fogueteiro todo e a gente celebra o início de um novo ano. Então, essa festa celebrava o início do ano cívico de Israel. Continuando à frente. Nós temos a festa da expiação. Essa provavelmente é a mais significativa de todas as festas do povo de Israel. É a chamada festa do Yom Kippur. Acontecia no mês de setembro, outubro, Tisri, dia em que o sumo sacerdote entra no santuário e expia o pecado do povo. Lembra que nós falamos que era necessário um dia, um momento onde isso acontecesse definitivamente pelo povo todo? Então era o que acontecia. Aí você tem na figura de cima o sacerdote com as mãos impostas sobre os 2 animais. Um deles era sacrificado e o outro recebia a mão do sacerdote suja com o sangue do outro que foi sacrificado sobre ele e era solto, significando exatamente isso que nós já dissemos, né? Pela morte de um, o outro foi liberto. Daí nós temos a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, Sukkot, também no mês de Tisri, setembro e outubro, e comemora os 40 anos de peregrinação no deserto. Então, nessa festa, onde as pessoas tinham que fazer cabanas para si, com folhas, então aí tem no meio, aí a figura do meio, simbolizado isso, ele então com folhas de palmeiras,
eles faziam, então, no dia daquela festa ou no momento daquela festa, ninguém podia ficar debaixo de casa construída, eles tinham que ficar em tendas, normalmente feitas de folhas. E então eles celebravam, e isso eles lembravam esses 40 anos do deserto. Então, todo ano acontecia esse momento de festa, onde eles relembraram 40 anos de peregrinação, a mão de Deus sustentando eles dia a dia com maná e todas essas coisas. Então, eram celebrados aí nessa festa. E a sétima e última festa desse período de Levíticos é a festa da dedicação, ou festa das luzes, Hanukkah, que acontecia no mês de Quisleu, novembro e dezembro, e também dezembro e janeiro. Essa festa é que acontecia em 2 momentos e de 2 tipos de colheitas diferentes. Num momento acontecia a colheita da cevada e no outro momento a colheita do trigo. E essa festa acontecia nesses 2 períodos. Ok? Era a mesma festa. É uma festa de gratidão pela colheita. Ali eles faziam a separação das primícias, entregavam as primícias da colheita e assim por diante. Ok? Aproveitando falar só sobre primícias rapidamente, apesar que aqui o nosso horário já foi, só quero dizer assim, muitas pessoas fazem muita confusão a respeito da ideia de primícias. A ideia de primícias, ela está presente em vários conceitos dentro da palavra de Deus. E às vezes nós precisamos entender isso. A oferta das primícias, ela acontecia especificamente nesses 2 momentos de colheita, da cevada e do trigo. Então, aqui existia uma festa nacional, uma festa instituída, onde eles celebravam o início da colheita, a bênção que Deus deu ali, a provisão, e então eles faziam a colheita das primícias, entregavam as primícias, então era chamada assim, festa das primícias. Agora, a ideia de primícias vai muito além do que essa festa. Deus sempre considerou, exigiu que o primeiro fosse dado a ele. Então, a primeira cria de uma novilha deveria ser ofertada a Deus. O primeiro fruto, eles plantavam uma oliveira, a primeira frutificação era entregue a Deus. Em tudo que era primeiro, o filho primogênito era consagrado e assim por diante. Então, essa ideia de primeiro, mostrando assim a primazia a Deus, a honra a Deus antes de todas as outras coisas, ela precisa permear toda a nossa vida. Não é só... Tem muita gente que faz uma confusão a respeito de oferta de primícias e faz muita distorção a respeito disso. Mas a gente precisa entender que existe um conceito geral a respeito disso. E a ideia é, a gente vai honrar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Tá? Então, e a gente honra a Deus em primeiro lugar em todas as coisas de várias formas. Às vezes até de uma maneira simples. Por exemplo, fiquei com dor de dente. Até numa dor de dente. Qual é a minha primeira preocupação? Ir no dentista, comprar um analgésico ou orar a Deus? Você entende? A ideia é, o que vem em primeiro lugar? Deus em primeiro lugar. Quando eu vou entregar o meu dízimo, eu vou entregar o meu dízimo depois que eu já paguei todas as contas e se sobrar alguma coisa, aí eu entrego o dízimo? Ou, assim que eu recebo nas mãos o meu saldo, o meu ganho, eu primeiro separo o dízimo e depois eu vou administrar o restante para pagar minhas contas e as minhas necessidades. Você percebe? A ideia de primícia, ela deveria estar dirigindo todo o nosso conceito de relacionamento a Deus, colocando Deus em primeiríssimo lugar. Ok?
E, por fim, aí, que não faz parte do livro de Levíticos, mas só vou mencionar porque é mais uma festa que foi acrescentada ao calendário judaico. Isso nos dias de Ester, foi iniciado a celebração de uma outra festa, a 8ª festa, que é a festa do Purim, que é no mês de Adar, fevereiro, março, e que relembra anualmente a libertação do povo de Israel daquele ardil que aconteceu através de Amã, querendo destruir o povo judeu, mas através de Ester houve aquele livramento. Né? Então, esse dia é celebrado todos os anos, até o dia de hoje, é a festa do Purim. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, então vamos abrir um tempo para perguntas. Pastor, por enquanto não temos nenhuma pergunta. Não sei se algum irmão quiser ligar aí o seu microfone e fazer, mas a princípio não temos nenhuma. Nenhuma pergunta é preocupante, né? Porque ou as pessoas entenderam tudo ou não entenderam nada. É verdade. Ok. Na verdade, eu queria só deixar para vocês um desafio de vocês lerem o livro de Levíticos. Não é à toa que esse livro recebe uma aclamação tão grande do povo judeu. Ele tem uma temática extremamente importante. E se você ler, buscar a presença do Espírito Santo na leitura desse texto, com certeza você vai ser grandemente instruído. Lembrando que Deus é um Deus santo e importa que aqueles que o amam andem em santidade. Deus abençoe. Até a semana que vem.